Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, esteja sobre todos nós. Graças a Deus, temos uma oportunidade renovada para juntos podermos refletir sobre a palavra de Deus e seguir em frente na nossa busca de familiaridade, de entendimento sobre aquilo que o Senhor tem revelado a nós, tem ensinado a nós, e através dos seus profetas, através da sua decisão de inspirar pessoas, nos trouxe conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos agora para pensar no tema sobre o qual falaremos no culto, na primeira parte dele, que nós chamamos de Escola Bíblica, do próximo sábado, dia 29 de abril de 2023. É o último sábado deste mês e nós teremos a oportunidade de nos assentarmos para as nossas rodas de conversa e vamos pensar sobre esse tema tão empolgante, tão profundo, tão interessante. Por esses sábados nós estamos estudando sobre a divindade. E como já abordamos em momentos anteriores, a divindade ela é povoada por três pessoas distintas. Hoje, conhecida nossa como a Trindade Divina, as três pessoas a quem chamamos Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, a Bíblia assim faz a eles, ou a essas pessoas, faz referência. O próprio Jesus fala assim. Mas, como abordamos em outro momento, antes de Jesus nascer, essa expressão Pai, Filho e Espírito Santo, ela não aparece nas Escrituras do Antigo Testamento, porém, as pessoas se manifestam da mesma forma, como sendo mais do que uma pessoa que compõe a divindade e não mais do que três. Em algumas oportunidades, nós vamos encontrar o Senhor Deus se apresentando aos seres humanos como anjo do Senhor. Outro momento como o Senhor e o Espírito Santo, sempre associando a natureza divina a estes seres, anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, não é? O anjo, o próprio Senhor ou o Espírito Santo. No sábado anterior, nós pensamos sobre Jesus como sendo Deus, a divindade de Jesus. Naquela oportunidade, nós falávamos sobre o fato de Jesus ser divino e, de fato, a gente abordou algumas razões, algumas indicações das Escrituras que apontam para Ele como sendo Deus eternamente. Muito bem, hoje, agora, nesta oportunidade, vamos pensar sobre o outro lado que envolve a pessoa de Jesus Cristo, que é a sua humanidade. A Bíblia afirma, como já falamos explicitamente, a divindade de Jesus. Mas, da mesma forma,
e não com menos ênfase ou com menos propriedade, ela também afirma sobre a humanidade de Jesus. O ensinamento bíblico acerca de Jesus Cristo como homem pode ser facilmente percebido nos textos bíblicos que falam a respeito dele. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, embora não esteja aqui no roteiro, mas se quiserem aprofundar mais, pesquisar mais, refletir mais, Lucas capítulo 2, versos 1 ao 5, fala do seu nascimento. E ele nasceu envolvido em todas as circunstâncias de nascimento daqueles tempos, na geração do seu nascimento. Lucas capítulo 2 vai dizer isso. Também os evangelhos falam sobre o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua forma de aprender, ele era submisso, etc. A gente encontra isso em Lucas, no capítulo 2 mesmo, a partir do verso 49. E outras atividades comuns de pessoas humanas. Ele sentia fome, a gente tem o fato registrado em Mateus capítulo 4, verso 2. Ele sentia sede, e a gente vê no episódio da cruz, capítulo 19 de João. Ele sentia cansaço, a gente encontra no capítulo 4 e o verso 6 do Evangelho de João também. E ele, inclusive, manifestou tristeza por mais do que uma vez. Por exemplo, em João capítulo 11, versos 35 e 38, quando do episódio da morte do seu amigo Lázaro. Pois bem, e além do fato de Jesus, ele sofreu, sentia angústia, sofrimento. A gente confere isso em Marcos capítulo 14, versos 32 a 42, Lucas 12, 50, e, por fim, ele morreu. Ele morreu junto com outros 2 homens que também foram crucificados. Da mesma forma que morreram os 2 outros, morreu também o Senhor Jesus. Pois bem, então, a nossa reflexão de hoje é para pensar sobre esse fato, Jesus como homem, e dizer para os irmãos, para a gente ficar mais tranquilo em relação à questão do entendimento, é que o propósito do nosso estudo, da nossa reflexão, não é defender tese como se tivéssemos uma escola teológica defendendo questões que comprovassem a humanidade de Jesus dentro do aspecto de estudos teológicos. É claro que a teologia confirma isso que nós estamos a pensar. Entretanto, a nossa intenção, e esse é o propósito da igreja relacionado à pregação sobre a pessoa de Jesus, nosso propósito é pensar o que cremos a respeito de Jesus, a nossa fé, a nossa crença. Nós falamos de Jesus com as convicções da nossa fé. Falamos sobre ele com muito prazer, com muito respeito, com muita reverência, mas nós falamos sobre Jesus no que tange as questões relacionadas à nossa fé. Nós cremos que Jesus era homem. Tudo indica pelas Escrituras, e a teologia também confirma e aponta para isso. Claro que existem certos tratados, certos conceitos que são lindos até, e ajudam, facilitam a nossa compreensão da racionalidade da nossa fé sobre essa questão. E nem estamos aqui também querendo afirmar que não é importante teologicamente entendermos
a divindade e a humanidade de Jesus. Pelo contrário, muito importante. Mas de um modo geral, falando aos irmãos de um modo geral, a nossa proposição não é defender uma tese a respeito de Jesus, mas é falarmos sobre ele como integrante da divindade dentro do espectro, dentro do conceito da nossa fé, da nossa doutrina. Assim cremos, não é? Pois bem, o nosso texto de ouro, João capítulo 1, muito bonito isso e muito conhecido, sabemos de cor. No princípio era o Verbo. Assim João abre as Escrituras para expor o seu evangelho, o texto que ele escreveu e que nós o temos como o evangelho escrito por João. E ele então abre os seus escritos a respeito do Senhor Jesus, dizendo: no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus, numa linguagem figurada, e o Verbo estava com Deus. Ele estava dentro da divindade, ele fazia parte da divindade. E mais, e o Verbo era Deus. Quem se envolve, vive em meio à humanidade com os atributos da humanidade é, portanto, humano. E quem vive e se envolve com a divindade é, portanto, divino. Ele era Deus. Mas no verso 14, do mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer: e o Verbo que estava com Deus, e o Verbo que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E ele foi gloriosamente visto pelos homens da sua geração e particularmente pelos seus discípulos. Ele foi visto como sendo portador da glória de Deus. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Palavras que João encontrou para descrever a experiência por ele vivida como um discípulo direto do Senhor Jesus. Um homem que andou com Jesus, viveu com Jesus, conversou muitas vezes com Jesus, ouviu todos os sermões, todos os discursos, todas as parábolas, todos os ensinos de Jesus, e ensinos muitos dos quais, eu diria melhor, vários dos quais ele escreve, ele registra, mas muitos dos quais ele sequer escreve. Vai dizer, se fosse escrever tudo que Jesus fez, falou, ensinou, ele usa um exagero para dizer assim, nem mesmo o mundo todo, não é? É uma hipérbole, não é? Nem mesmo o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse sobre ele. Isso para dizer que, um exagero na expressão, para dizer que se fosse escrever o diário de Jesus, dia a dia, o que Jesus fez, falou, ensinou, etc., então seriam escritos muitíssimos livros. O que dá a entender, por outro lado, que o evangelho que ele escreve e os seus companheiros, Mateus, Marcos e Lucas, também escreveram, é uma pequena síntese que resuma bem, que expõe suficientemente aquilo que Jesus fez e que demonstra quem de fato ele era. Muito bem, na introdução do nosso roteiro, nós vamos relembrando, na verdade, o que nós pensamos na reflexão anterior, quando falamos que Jesus era Deus, eternamente Deus, e que ele não foi Deus a partir do nascimento, e que ele já era Deus desde antes dele aparecer lá em Belém da Judeia. Muito bem, vamos relembrar, dizendo que se a doutrina sobre a Trindade Divina desafia a mente humana,
não menos desafiadora, é a doutrina da encarnação de Jesus, que o considera Deus e homem ao mesmo tempo, eternamente Deus, e, a partir do seu nascimento, também homem. E essas duas personalidades numa só pessoa, não é? Sobre esse tema, um teólogo que a gente ouviu, achei interessante citar a sua definição sobre essas duas naturezas que Jesus portava. Ele disse: temos aqui dois mistérios pelo preço de um. Ele usa aqui uma linguagem meio comercial, mas só para ilustrar o pensamento. Ele diz: a pluralidade de pessoas na unidade de Deus e a união de Deus com a humanidade numa só pessoa, Jesus Cristo. Nada na ficção é tão fantástico como o que aconteceu na verdade da encarnação. Coisa esplendorosa. Sobre Jesus Cristo, a gente vai dizendo que a Bíblia não ensina ser ele parecido com Deus, ou que ele era alguém que vivia muito ligado a Deus. Não. Diferente disso, o ensino bíblico é que Jesus era Deus. Ele não se parecia com. Ele não era semelhante a. Ele era Deus. Ele é desde antes de ter nascido homem e permanecerá eternamente. Muito bem, a gente cita dois textos aí. O primeiro do próprio punho do próprio João, ele que vai escrever no capítulo 20 e o verso 28, naquela conversa de Jesus depois de ressuscitado com Tomé. Tomé se apresenta ali, conversa com Jesus e num dado momento ele se derrama diante de Jesus e ele prostra-se diante de Jesus e vai dizer para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Cristo como sendo Deus dele. É uma coisa que é muito esplendorosa. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, há uma descrição a respeito da pessoa de Jesus e que também eu acho bastante interessante. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versos 8 até o verso 12. Mas eu leio o verso 7 apenas para introduzir o 8º, que vai dizer assim: e quanto aos anjos diz, o que faz dos seus anjos ventos e seus ministros labaredas de fogo. Falando dos anjos, diz que Deus faz dos seus anjos vento e dos seus ministros, que são seus anjos, que trabalham pelos homens, como labareda do fogo. Mas em relação ao Filho, no caso Jesus Cristo, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ele é Deus justo, verdadeiro. E amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Tudo pode perecer, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa se envelhecerão, mas o Senhor permanece. Ele é para todo sempre. Essas palavras aqui, como dito, para a gente relembrar a divindade de Jesus. E é esse ser
envolvido em coisas tão maravilhosamente divinas, é este mesmo que era totalmente homem. E nós já falamos por que ele era um homem. E por que ele era um homem diferenciado. Lembram-se que nós falamos que Jesus, ele era filho de uma mulher, semente da mulher, mas ele não foi resultado do ajuntamento da mulher, no caso Maria, com homem algum. Ele foi gerado de uma forma espetacularmente maravilhosa, e isso faz dele um homem, mas sem os genes da transgressão, da violência e do pecado. Mas na reflexão 1, então, a gente vai voltar-se para a pessoa do Senhor Jesus, como um homem. Na introdução, relembramos que ele era Deus, mas na reflexão 1, a gente vai informar que, por outro lado, os relatos feitos pelos evangelistas escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João não deixam dúvidas de que Jesus era um homem. Ele foi conhecido como um homem, e assim ele foi tratado por seus pais, José e Maria, e seus familiares. Ele conviveu com pessoas e fez amizade com muita gente. Ele se comportava como um homem sem deixar suspeitas sobre a sua pessoa. Todos o que o viam, pelos relatos, o viam como um homem. E quando ele fazia certas coisas que não eram comum para um homem fazer, é que deixava as pessoas suspeitosas a respeito de Jesus. O mistério de Deus havia se revelado na encarnação divina. E Jesus foi feito homem. Mas o que deixava as pessoas encucadas é que nele, Paulo descreve dizendo assim, nele habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou a plenitude de Deus habitava naquele corpo humano. Uma cena, um fato fantástico. Ele, Jesus, manifestava as mesmas reações vividas por qualquer pessoa. Como falamos no início dos textos dos textos bíblicos, extra-roteiro, ele dormia, cansava, comia, pregava, e ele reagia a provocações, ele tinha sentimentos, como quaisquer outras pessoas. Entretanto, nós sugerimos para que você pense, Jesus não se transformou num homem no sentido de deixar de ser Deus. Ele não renunciou à sua divindade. Ele fez disso, conforme dito por um teólogo. A gente cita aqui um outro teólogo, como eu disse a princípio, para facilitar, são ideias interessantes que resumem aquilo que às vezes a nossa mente fica a pensar, mas faltam palavras para definir. Esse teólogo diz, permanecendo o que Jesus era, ele se tornou o que não era. Ele permaneceu Deus, mas se tornando homem. Ele foi um homem, declarado pela divindade como Deus conosco. Isso é esplendorosamente profundo, maravilhoso. Isso faz de Jesus homem portador de todas as credenciais para poder afirmar a respeito dele mesmo o que ele mesmo, por muitas vezes, afirmara, como por exemplo, chamando Deus de Pai e se igualando a ele, dizendo, eu e o meu Pai somos um. Na sequência 1, por mais que temos ouvido dizer que Jesus era homem, mas também Deus, sempre restará algum tipo de dúvida ou de incompreensão. Esse fato é por demais elevado para nosso entendimento, a nossa mente tão limitada e condicionada
como é aos padrões de medidas que conhecemos. Nós falamos já em algum grupo que nós preferimos chamar isso nossos padrões de medidas, padrões humanos de medida. Nós sabemos quantificar, dimensionar, sabemos pesar, sabemos desenhar a imagem. E quando nós falamos desta dupla natureza de Jesus, ser Deus e ser homem, as nossas medidas não conseguem, não tem elementos que possam demonstrar isso. É preciso ter fé. É preciso que eu e você, diante de Jesus, diga a Ele: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o ungido, o Messias que havia de vir, e o Senhor é aquele que havia de vir, que veio. É como aquela pergunta que João mandou 2 discípulos a perguntar para Cristo. João estava preso e ele manda 2 discípulos a perguntar-lhe: és Tu mesmo o ungido que havia de vir, o Messias, ou nós devemos esperar outro? E Jesus responde de maneira que ele deixa sempre as pessoas para pensar, para processar, para o entendimento. Voltem e diga a João, diga o que vocês viram, diga o que vocês ouviram, mas diga a ele que o Evangelho tem sido pregado às pessoas, as pessoas cativas têm sido libertas, as pessoas presas têm sido soltas das suas amarras espirituais. Enfim, vai e diga a ele. Eles certamente foram, disseram, e João no cárcere certamente pôde entender. Então, nós temos uma certa dificuldade para entender esse fato, essa composição, não é? Essa manifestação dupla de um homem sendo homem e ao mesmo tempo também sendo Deus. Esse fato é por demais elevado, então, para nossa capacidade de raciocínio. Nós sabemos, e aí entra aquilo que nós já falamos no momento anterior, nós sabemos que somos gerados pelo resultado do relacionamento do nosso pai com a nossa mãe. Todos os nascimentos decorrem da junção do nosso pai ou do seu pai com a sua mãe. Esse é o padrão e a medida para o nascimento de todas as pessoas, e é essa medida em relação aos nascimentos de pessoas que nós conhecemos. Entretanto, para entender que Jesus era um homem e também era Deus, é preciso ter em nossa mente como ele foi gerado. Como ele foi gerado. Deus foi quem forneceu os elementos paternos para que Jesus pudesse ter sido gerado no ventre de Maria. Num primeiro momento, inclusive, quando o anjo visitou Maria, está aí no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e nós vamos ler, e você pode refletir aí, ler também, quando ela recebe a notícia de que ela seria mãe, e ela diz: como assim? Não estou entendendo. E o anjo disse: olha, você vai ser coberta pelo Espírito Santo de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus, e ele vai ser grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha só, como eu vou ser mãe, como eu vou engravidar, e eu não tenho relacionamento com o marido, eu não tenho marido. Ele diz: não, o filho que vai ser gerado no seu ventre não vai ser chamado filho do teu marido,
ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, verso 32. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha só. E reinará eternamente. Isso é esplendoroso. Na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí vem então, sim, é muito para mim. O anjo descerá, aliás, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e você vai se achar grávida. Parafraseando aqui a conversa do anjo. É assim, Jesus ele era conhecido como filho de José por causa da criação, ele foi criado na casa de José. Mas ele seria filho do Altíssimo. E esse Altíssimo, naturalmente, que não era José, esse Altíssimo era o próprio Deus. Na reflexão 2, a gente vai lembrar que a forma como o Filho do Homem, Jesus, foi gerado dá pleno e real cumprimento ao que foi anunciado pelo próprio Deus. Lá, quando do seu diálogo com a serpente, no episódio que resultou a expulsão de nossos pais do jardim do Éden. Da semente da mulher, disse Deus, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, nós estamos insistindo nisso porque já falamos em momentos anteriores, porque é muito importante, é muito bom para a nossa mente ter isso na certeza da forma como Jesus foi gerado e quem ele era. E a gente chama a atenção aqui, no Reflexão 2, para o fato de que Deus não disse que do relacionamento de um casal nasceria o que destruiria a serpente, que é Satanás. Não. Deus especifica que apenas da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Porque dentre os homens ele seria apenas nascido de mulher, semente de mulher, o Deus que se fez carne. Mas o seu pai era o Altíssimo. Foi o que o Senhor Jesus respondeu para Nicodemos, lá entre as coisas que Jesus responde para Nicodemos, está no verso 6, o que é nascido da carne é carne. Jesus foi nascido da carne no sentido de ser semente da mulher. Mas, por outro lado, ele diz, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus era nascido da carne, por intermédio da mulher, e ele também era nascido do Espírito, porque ele era filho do Altíssimo. Nenhum outro ser humano jamais conjugou em si essas duas naturezas, comungou, viveu, carregou essas duas naturezas. Jesus, nascido de mulher, carne, ele também era nascido do Espírito, Deus, ele era filho do Altíssimo. Por isso, ele era 100% homem, como a gente usa dizer, como ele também era 100% Deus. Para ir para a finalização, na sequência 2, por falar sobre a humanidade de Jesus, há uma expressão bíblica que se chama Filho do Homem, que antes de Jesus nascer já era apresentada em referente ao Messias, que havia de vir. E ao falar sobre si mesmo, Jesus usa dela exatamente para evidenciar sua humanidade. Nas visões recebidas pelo profeta Daniel, no capítulo 7, por exemplo, e mais que uma vez, mas no capítulo 7 e o verso 13, nas visões de Daniel, ele viu
quando no capítulo 7, a visão com os 4 animais, depois aqueles 4 animais representando cada um deles um período da história, um domínio político, humano da história, e ele continuava olhando, e no verso 13 ele vai dizer: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ele olhando aqueles 4 animais, cada animal representando um período da história, um reinado político, humano, administrativo, e ele ficou refletindo aquilo, e de repente ele viu nas suas visões que vinha nas nuvens semelhante ao Filho do Homem. Jesus vai dizer também, ele vai dizer que ele se auto-identificava como Filho do Homem. Lá em Marcos capítulo 2, por exemplo, ele vai dizer o Filho do Homem, referindo a si mesmo. E ele vindo nas nuvens, era uma visão que o profeta Daniel tinha do que vai acontecer ainda, quando do seu segundo advento, quando do seu retorno, ele virá. E o próprio anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, no capítulo 1 do livro dos Atos, vai dizer: e vocês verão esse mesmo Jesus que foi recebido em cima do céu, no céu, ele há de vir outra vez, assim, da mesma maneira como para o céu vocês puderam vê-lo subir. Muito bem, e finalmente, para a gente refletir aí, na reflexão 3, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós temos uma informação bastante interessante no verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade. É uma forma de dizer, o Filho do Homem é o homem. Ele chama aqui o Pai de homem para facilitar naturalmente nosso entendimento, o Filho do Homem. Mas a semelhança do profeta Daniel não era um filho de um humano qualquer. Ele está falando do Filho do Homem para facilitar o entendimento. A própria visão mostrou isso para Daniel. Ele olhava e apareceu nas nuvens do céu, a semelhança do Filho do Homem, Jesus. E ele estabeleceu o seu reino eternamente. Muito bem, na conclusão, aqui a gente cita Hebreus no capítulo 7 e o verso 26. Falando de Jesus como homem, olha como fecha o pensamento de maneira esplendorosa. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, falando de Jesus Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ainda na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ter no verso 15, o mesmo autor dizendo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa, falando de Jesus, compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado como homem, mas a natureza, a essência da sua natureza, porque ele era o Filho do Altíssimo, ele nunca, jamais se achou envolvido com o pecado. Ele era um homem santo, como diz capítulo 7, verso 26 de Hebreus, imaculado, não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha,
separado dos pecadores. Ele vivia entre os pecadores, ele viveu entre os pecadores, mas ele era um homem separado dos pecadores. Por isso, que possamos continuar na nossa crença. Jesus era Deus, mas também Jesus era homem. E por isso, mesmo diante dele como um homem, se a nossa alma ainda tem dificuldade para entender, devamos fazer como Tomé, ajoelhar-se diante dele e dizer: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Cristo, o ungido de Deus. O Senhor, por isso, é Senhor meu e Deus meu. Ele nos abençoe. Amém.